Fala, galerinha, estamos chegando por aqui para mais um vídeo, nesse compromisso que eu estou tentando assumir de postar vídeos diários, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais pelo lado racional. Ontem eu tive uma conversa bem séria, né, falando sobre essa postura do Fortaleza, falando sobre a minha chateação desse momento, do time não conseguindo vencer nessa sequência muito ruim, mas hoje a gente vai falar de tabela, tá? Da tabela do Campeonato Brasileiro, como ela está se configurando, como o Fortaleza está se comportando diante dessa sequência de jogos, como a gente projeta o Fortaleza para as próximas rodadas e, é claro, falar do nosso sentimento, né? O dia vai passando, a gente vai colocando as ideias no lugar ou não, né? O torcedor ele tem todo o direito de estar chateado, de estar pessimista, de olhar o copo meio vazio, mas o objetivo desse vídeo, tá? Não é a gente ficar olhando pelo copo meio vazio. Como eu falei, eu vou tentar trazer uma análise um pouquinho mais racional sobre esse momento, mas, claro, botando o pezinho no chão, entendendo que o momento é ruim, o Fortaleza só depende dele para mudar esse cenário, tá certo? Só que muito importante é você deixar o seu like aí embaixo para ajudar no engajamento daqui do canal. Eu preciso muito de vocês para isso, para que a gente consiga estar entre os grandes no canal do YouTube. Obviamente, eu preciso dessa ajuda de vocês e também não inscreva-se, tá? Quero bater essa marca de 10 mil, meu sonho sempre foi, meu objetivo do início do ano era virar o ano com 10 mil inscritos, a gente está pertinho, mas se você ainda não tiver inscrito, arrocha, tá? Cuida para a gente poder bater essa marca, que vai ser muito importante, então já vou puxar a vinheta para a gente começar a falar de Fortaleza por aqui, tá certo? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, galera, a tabela tá pequenininha, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uma aumentada nela para a gente conversar um pouquinho. A tabela está se configurando dessa forma, nesse momento. Como a gente já tinha mostrado para vocês, não teve jogo da rodada do Brasileiro, então basicamente segue a mesma coisa. Mas o papo aqui é o seguinte: o Fortaleza, muito bem. O Fortaleza hoje, ele é o 12º colocado, perdeu algumas posições. O time tinha feito uma gordura ali no campeonato, né? Uma gordura importante demais para a gente poder sobreviver pós o baque da Sula, né? Assim, ganhando, tendo a ressaca do título, ou perdendo, tendo a ressaca moral. Mas, de qualquer forma, era uma gordura importante para que o Fortaleza tivesse um tempo ali e se recuperasse. Só que esse tempo ele está demorando demais, né? E como a gente já tem conversado bastante, eu tenho expressado a minha opinião para vocês, é difícil a gente ficar condicionando o momento ruim, a perda da Sul-Americana, uma vez que já fazem vários jogos de sequência de derrotas, não dá para a gente ficar colocando culpa em alguma coisa. Tem que criticar o time. O culpado é o time, né? O time é que não está trazendo os resultados, não só os jogadores, obviamente o Vojvoda, que é o líder de todo mundo, ele vai ter a culpa dele também, né? Passa por ele, seja para o bom, seja para o ruim, as coisas passam por ele, então é importante a gente conversar sobre isso por aqui, tá certo? Então é o seguinte, a minha ideia nesse vídeo não é só uma análise curta e grossa, fria, sobre a tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Que a gente sabe que o América já está rebaixado, o Curitiba respira por aparelhos, mas é uma questão de tempo, é muito difícil sair dessa situação. E a gente vê essa luta muito viva entre Goiás, Cruzeiro, Bahia, Vasco. O Santos deu uma leve distanciada, né? Mas o Santos também, desde o início do campeonato, se configura nessa briga igual aos outros, né? Só que assim, pelo lado emocional do torcedor de ver o time não ganhando e tendo uma postura lamentável dentro de campo, acaba que esse desespero dessa luta contra o rebaixamento também chega na gente, apesar de que, quando se fala sobre essa briga, canais de mídia tradicional, os próprios torcedores desses times que estão abaixo da gente nunca citam que a gente está nessa briga. Mas hoje eu queria trazer para vocês, a partir do Cruzeiro, tá? Até o Santos, a tabela deles, a tabela de jogos. Que a gente fala muito sobre o Fortaleza, mas brigar pelo rebaixamento ou brigar contra o rebaixamento, né, a frase mais adequada, não se resulta só a um time, né? São vários. E esses vários tem essa galera que está desde o início brigando e o Fortaleza não joga sozinho. Então, sim, existe uma possibilidade de, se o Fortaleza conseguir ser incompetente a ponto de não vencer mais nenhuma partida, ainda assim se safar. Eu vou mostrar para vocês, começar, tá? Pela tabela do Cruzeiro. Vou mostrar rapidinho para vocês.
O Cruzeiro hoje ele é o último da zona, né? E ele tem jogo atrasado, próprio jogo contra a gente, que é nesse sábado de agora. Jogo esse que virou uma final, né? Atmosfera de pressão de um time que não vence há 6 jogos, que está na hora de voltar a vencer, contra um time que acabou de perder para o Curitiba, que é outro time que está respirando por aparelhos, e teve torcida invadida o gramado, uma coisa lá, vão jogar o resto da Série A provavelmente de portões fechados. Mas enfim, a tabela do Cruzeiro começa com Fortaleza a partir do próximo sábado, depois pega o Vasco, ou seja, confronto direto, aquela coisa, né? Ganhou, dá uma leve distanciada, perdeu, o outro dá uma leve distanciada, empatou e estaciona os dois. Então, assim, tem essa situação aí. Depois pega o Goiás, que está abaixo dele, enfim, mais um confronto direto. Depois pega o Atlético Paranaense, que briga por Libertadores, pega o líder Botafogo e, quer dizer, o líder agora é o Palmeiras, né? Mas, enfim, pega o Botafogo que briga pelo título e o Palmeiras que briga pelo título. Então, a tabela do Cruzeiro, ela também se configura de um jeito muito complicado. A gente fica falando muito do Fortaleza, mas os times que também brigam contra o rebaixamento, inclusive que são times que brigam desde o início, tem uma tabela meio complexa, né? O próprio Bahia, que empatou agora com o Atlético Paranaense, pega o Corinthians em Itaquera. O Corinthians ele pode estar só as camisas, não importa. Sempre é um confronto difícil. Pega o São Paulo em casa, é um jogo propício a eles darem a vida, né? Um jogo em casa e a antepenúltima rodada tem que buscar vencer. Pega o América, que já é cachorro morto, mas finaliza o Brasileirão pegando o Atlético Mineiro, que é um time que briga por vaga na Libertadores, né? Então, a gente fala muito sobre a nossa sequência pegando os líderes, onde todo mundo vai brigar por alguma coisa, mas, assim, nós não somos os únicos nesse tipo de contexto, né? O próprio Vasco pega o Atlético Paranaense, tem uma rodada atrasada do Cruzeiro, né? Mas pega o Atlético Paranaense também, o contexto que a gente já citou aqui. Pega o Corinthians em casa, aí, enfim, tem a força da torcida, blá, 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 acho que o Vasco é favorito nesse jogo. Aí pega o Grêmio, que ainda luta por título, e pega o Bragantino, que também sonha com o título pela última rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? A tabela do Vasco também não é das mais fáceis. E para finalizar, o Santos, que é aquele que já se distanciou um pouquinho dessa briga, mas não significa que esteja totalmente fora. São times que o Santos é um time que melhorou o aproveitamento agora, mas assim, tá patinando aí nessa, entra na zona, sai da zona, fica ali pertinho, há muito tempo já. Pega o São Paulo em casa, que é um clássico, né? Na verdade, pegou, né? 0-0 aqui, agora eu garoteei, tá? Mas pega o líder Botafogo, é a próxima, só quero dizer líder. O Botafogo na próxima rodada, a gente se acostumou tanto nas rodadas que o Botafogo ficou líder, que eu ainda não entendi que o Palmeiras que tomou a liderança. Mas pega o Botafogo brigando por título, o Botafogo de fato deu uma diminuída, uma queda de rendimento, mas segue sendo um time que é postulante ao título, né? Então a gente tem que sempre lidar com essa possibilidade do Botafogo fazer um jogo bem competitivo, tá? Pega o Fluminense, enfim, o Fluminense eu nem sei como é que vai para esse jogo, mas pega o Atlético naquele contexto de briga por Libertadores e finaliza contra a gente, né? Finaliza em casa. Então tem todo esse contexto para um Fortaleza que eu vou ser bem sincera com vocês. O desespero que bate pelo rebaixamento, como eu falei, ele é muito mais virado para uma questão emocional do que propriamente sobre tabela, certo? Porque se o Fortaleza perder todas, levando em consideração que a tabela dos times abaixo da gente também são muito difíceis, mesmo se perdesse todas, ainda teria chance de se salvar na última rodada. Só que a gente não quer isso, obviamente, né? E é por isso que toda vez que o assunto é rebaixamento, eu sempre cito da seguinte forma: o Fortaleza só se coloca nessa briga se ele quiser. Eu não consigo imaginar que de 6 jogos o Fortaleza não vai conseguir vencer um. Pode acontecer, obviamente, mas seria uma catástrofe. Seria basicamente os times de baixo fazerem a parte deles, todos, e o Fortaleza largar o campeonato, né? E mesmo que a gente esteja numa sequência difícil, eu ainda tenho aquela expectativa do time que dá a volta por cima, sabe? Do time que consegue dar um respiro, né? De um Vojvoda que consegue recuperar jogadores. Eu acho que está na hora do Fortaleza sair dessa. E esse jogo contra o Cruzeiro, ele virou chave por isso. A gente já começa no dia de hoje aos check-ins, né? Vai ter a abertura de check-ins, vai ter também a divulgação dos ingressos. Creio eu que teremos promoção.
mas é um momento muito importante do Fortaleza virar a porcaria dessa chave, cara. Não tem como a gente normalizar uma sequência como essa, mas também é muito maluco você imaginar que o Fortaleza, até o fim do campeonato, não seria um time capaz de dar a volta por cima, de vencer um jogo, de empatar 2 jogos. Não tem como. É muito louco imaginar esse tipo de coisa. Então, para o Fortaleza se colocar nessa briga de rebaixamento, de fato, ele tem que querer demais. E é querer, assim, contando com os times de baixo fazerem milagre. E é muito doido imaginar que isso poderia ser possível, né? Mas a gente também não vai descredibilizar, a gente não vai invalidar o sentimento de um torcedor que vê um time entrar com uma postura tão ridícula como foi esse jogo contra o Cuiabá. E não foi só esse jogo, né? A gente não fala só sobre esse jogo, já é uma sequência, já é um acúmulo. Então é complicado demais você chegar para o torcedor e falar assim, não tenha medo de rebaixamento. Mas o lado racional, certo? Olhando tabela, olhando as projeções estatísticas, o Fortaleza ainda não é um time que se colocou nessa briga. Mas por que a gente não pode tirar o Fortaleza totalmente? Porque a matemática ainda não está exata, né? Então é importante demais que o Fortaleza faça parte dele, pelo menos em um desses jogos, para que a gente espante esse fantasma de vez, tá? Mas eu vou chamar a vinheta rápida, fazer um breve comentário sobre Lucas Crispim, para não dizer que não teve informação nesse vídeo, tá? Soltar a vinheta rápida e trazer a matéria para a tela. Ó, galera, o Povo soltou, tá? Matéria do João Pedro de Oliveira. E já é uma matéria que muitos canais repercutiram, então não vou nem ler, mas eu vou trazer para esse fato aqui, ó, que é importante da gente falar um pouquinho, tá? Que é o seguinte. Caramba, cadê essa parte? O Fortaleza entrou em contato com o Crispim, né, para buscar uma renovação contratual. Isso eu acho meio absurdo. Eu entendo que o Crispim é um jogador polivalente, mas é muito complicado você manter jogadores que não conseguem mais atingir o mesmo nível de protagonismo. O Crispim fez um grande 2021, não conseguiu se firmar tanto para depois, né? Assim, era um jogador que até um pouco esquecível, porque ele não teve muita minutagem, né? Ele não teve muita oportunidade. E eu acho o Crispim um jogador bom, pô. Eu gosto do Crispim, eu acho um jogador bom tecnicamente, mas eu acho que o Fortaleza precisa melhorar o seu plantel, sabe? Eu acho que o Fortaleza, o camisa 10 do Fortaleza tem que ser um protagonista. Eu acho que a gente precisa aumentar o nível do nosso elenco. Para o fim dessa temporada, torço demais para que o Crispim faça grandes jogos quando for utilizado, né? Ele é um jogador do Fortaleza, ele é um jogador que tem história com a camisa do Fortaleza, que ganhou títulos com a camisa do Fortaleza e fez ali um gigante 2021 de G4 de Série A. Com certeza ele é um jogador que está marcado. Mas eu acho que ciclos são naturais de começar e de se encerrar, né? E eu sinto que é saudável tanto para o Fortaleza quanto para o Crispim esse fim de ciclo. Então tá aí a matéria do Povo. Crispim já tem pré-contrato assinado no fim dessa temporada. Ele irá sair do Fortaleza, tá certo? Gostou do vídeo? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Esse até esticou um pouquinho, eu falo demais, né? Mas eu acho que deu para trazer certinho aí um pouco da minha ideia do que eu quis falar com vocês aqui nesse vídeo. E vocês também liberadíssimos para fazer o que vocês quiserem aqui nos comentários. Obviamente, mandar a opinião de vocês, tá? Para a gente poder fazer esse debate, inclusive levando para a live de mais tarde, tá certo? Não esquece do teu like, que é muito importante. E também, se você não for inscrito, arrocha. Mas, ó, sábado é dia de Castelão lotado. Vamos empurrar esse Fortaleza, buscar o melhor que for possível para esse fim de campeonato. Eu não tenho mais saúde mental para estar lidando com o fato do Fortaleza esquecer como é vencer, né? Então, assim, que dê tudo certo, que o nosso Lion volte a não ter jeito, né? Então é isso. Simbora, que é o Lion. E a gente espera que ainda tenha jeito. Tchau!